Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg para mais uma aula de geografia do nono ano. Essa aula a ideia é fazer uma revisão desse conteúdo e ao mesmo tempo corrigir as atividades que encontram-se nesse conteúdo, né? Então vamos lá fazer esse trabalho. É referente ao capítulo 5, Comunidade dos Estados Independentes, Aspectos Regionais. Aspectos regionais. Vamos lá, galera, é o seguinte. Aqui está se referindo de uma região do espaço pós-soviético. O conteúdo vai se tratar desse cenário. Do como é que vai se estabelecer essa localização geográfica quando acaba a União Soviética. Como é que vai se estabelecer os países, por aí vai. Já conseguimos estudar um pouco no capítulo 4. Agora aqui se tratando de aspectos regionais. A regionalização do Estado, a regionalização da comunidade dos Estados independentes, dos membros atuais e dos que já foram associados, e a situação desses vários países surgidos da dissolução da antiga União Soviética é o objetivo desse capítulo. E aí já tem, para começar, já tem algumas reflexões aí, né? E aí bora responder. O mapa mostra a regionalização mais comum do espaço pós-soviético, ou seja, dos países que fazem ou fizeram parte da comunidade dos Estados independentes. Observe-o e responda. Primeiro, a Rússia sozinha forma uma região dentro desse conjunto? Por quê? Aqui, ó. Vamos lá. Essa primeira questão. É ou não é? Pela sua imensa dimensão territorial, a sua maior população e seu maior poderio militar, pode-se dizer que a Rússia sozinha forma uma região dentro desse conjunto da comunidade dos Estados Independentes ou espaço pós-soviético. E é por isso que no livro, quando vai se destacar se vai falar sobre regionalização, vai tratar de Rússia sozinha nesse capítulo. 2. Quais são os países do grupo situados na Ásia Central? Você sabe dizer o que eles têm em comum? Os países situados na Ásia Central são Cazaquistão, Uzbequistão, Turmequistão, Tajiquistão e Quirguistão. Situados na Ásia Central, né? Esses países têm em comum uma cultura mais próxima à do Oriente Médio. Inclusive, são predominantemente muçulmanos, né? E têm um idioma de origem turcomana. É o que há em comum entre eles. Terceira questão. Essa regionalização tem como base aspectos sociais e econômicos. Essa regionalização tem como base aspectos sociais e econômicos, aspectos físicos? Justifique sua resposta. Como é que está caracterizado essa regionalização? Assim, pode tratar-se de aspectos físicos quando percebemos a localização de cada região, mas também leva em conta os aspectos econômicos e sociais, como a Rússia, a maior economia, formando uma região, e os demais países agrupados de acordo com traços econômicos e sociais em comum. A ideia é compreender e entender também o conceito de região e regionalização. Tem objetivos em comum. Essa regionalização, que é o quê? Entender o que é essa região pós a desintegração da União Soviética, que se consolida através da Comunidade dos Estados Independentes. Para regionalizar, ou seja, para agrupar territórios por regiões, é necessário encontrar características comuns. Nesse caso, da Comunidade dos Estados Independentes, que ocupam uma enorme porção territorial, uma primeira divisão poderia ser feita entre a parte europeia e asiática. Do lado europeu, da Comunidade dos Estados Independentes, a oeste dos Montes Urais e do Rio Ural e do Mar Cáspio, podemos estabelecer Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia e Azerbaijão.
e uma parte menor da Rússia. E do lado asiático encontra a maior parte do território russo, além do Turmequistão, Quirguistão, Uzbequistão, Tajiquistão e Cazaquistão. Essa é a maior compreensão do ponto de vista da regionalização da comunidade dos estados independentes. Existe também a possibilidade de uma regionalização dos estados independentes através dos aspectos socioeconômicos, aonde podemos agrupar aqueles que têm os índices econômicos elevados e aqueles que têm os índices econômicos mais fragilizados. A Rússia também merecia um estudo à parte, porque a Rússia ela é o que tem o maior destaque na comunidade de estados independentes. Do ponto de vista desses fatores, a melhor regionalização contínua a ser pela localização considerada a Rússia sozinha, um conjunto regional, regional e agrupando os demais países do espaço pós-soviético nos 3 seguintes conjuntos, como mostra o mapa de abertura do capítulo. A gente pode destacar da seguinte maneira: a região situada na periferia do leste da Europa. Como a gente regionalizar a comunidade de estados independentes? Leste da Europa, Bielorrússia, Moldávia e Ucrânia. Transcaucasiana, que é sudoeste da Europa Oriental, a gente encontra Armênia, Azerbaijão e Geórgia. E região situada na Ásia Central e no sul da Rússia e norte do Irã, e do Afeganistão, Cazaquistão, Turmequistão, Uzbequistão, Tajiquistão e Quirguistão. A Federação Russa, ela tem aproximadamente, pessoal, o território dela, a Rússia, de 17.900.204 km². O país se chama Federação Russa. É o maior país do mundo em território, é o 9º mais populoso do planeta. Tem uma população de aproximadamente de 144 milhões de habitantes. A densidade demográfica é média. A densidade demográfica média é baixíssima, que é aproximadamente 8,4 habitantes por quilômetro quadrado. As condições socioeconômicas, elas são medianas. A renda per capita, o último índice, é de $10.000. É equiparado do Brasil, da realidade brasileira, né? Expectativa de vida de 70 anos, mortalidade infantil de 6,9%. A do Brasil foi de 12%, então a mortalidade infantil lá é mais baixa do que no Brasil. Muito do que a Rússia herdou herdou, além da indústria de base da antiga União Soviética e do poderio militar, trata-se, do ponto de vista organizacional da sua república, um Estado multinacional, onde tem vários grupos étnicos e várias nacionalidades. Essa é uma característica da Rússia, e que, por sinal, gera muitos conflitos no seu interior. E o último conflito de grande destaque foi o conflito entre a Federação Russa e a República da Chechênia, né, onde o movimento separatista da Chechênia, que busca se emancipar, enfrentou-se o governo russo através de ataques terroristas, e a Rússia teve uma contra-resposta. Então é basicamente isso. Vamos lá, vamos dando continuidade, né? Como é a economia russa? É um capítulo um pouco longo. A economia russa, ela vale lembrar que tem alguns problemas, ela teve dificuldade, principalmente quando se deu o processo de reestruturação do capitalismo, com o fim da União Soviética, fragilizando muito suas atividades econômicas, principalmente o campo industrial, porque os processos de privatização foi, na verdade, um processo de saque e de destruição do patrimônio russo, pois não teve nenhum processo de transparência acerca da privatização, das privatizações. E a economia russa, ela, infelizmente, hoje no mercado internacional, ela ainda é dependente do gás natural e do petróleo. Para vocês terem ideia, 60% das exportações russas são desse setor, petróleo e gás. Tem uma atividade agrícola interessante na região oeste do seu território, próximo do território da Ucrânia. Nos anos 2008 para cá, teve um crescimento significativo.
mas voltou-se a ter uma queda, né, de 2018 para cá. O processo de privatização das empresas estatais, que em geral eram deficitárias e com baixa modernização, ocorreu de forma rápida e mal conduzida. Muitos antigos burocratas do Partido Comunista assumiram as empresas apenas por sua influência política, mas sem contar com a competência empresarial. Houve também o aumento do desemprego, gerado pelas demissões em massa após o fechamento ou a privatização das empresas estatais, que eram fonte de numerosos postos de trabalho. A subida dos preços internacionais do petróleo e do gás natural trouxe um novo crescimento econômico, como eu falei, de média de 99 a 2007, tendo um crescimento de média de 7%. Isso foi significativo, fez com que a Rússia se destacasse novamente no mercado internacional e também nas disputas geopolíticas. Até hoje ela tem esse destaque, né? Hoje se passa por um processo de modernização de sua economia e reorganização das forças armadas. O aumento da oferta de combustível no mercado mundial deu origem a uma nova crise na economia russa, que teve um crescimento anual de média de 1,1% de 2008 a 2017, um crescimento baixo do que era a Rússia de 99 a 2008. Vai falar sobre a Chechênia aqui, o processo de separação e os enfrentamentos e os impasses que a Federação Russa tem com esse território. Vai lembrar que é um território russo que busca a independência. Já foi ressaltado. Então, não irei detalhar. Agora vamos para o extremo leste da Europa, referente à comunidade dos Estados Independentes. Quais são esses países que nós vamos tratar aqui? Né? Ucrânia, Bielorrússia e Moldávia. A Ucrânia é uma nação fragmentada, principalmente de 2014 para cá, onde se teve muitos impulsos de movimentos separatistas, principalmente da região leste. A Ucrânia, durante o período soviético, era o chamado celeiro da União Soviética, por causa que possuía os melhores solos agrícolas e abastecia a União Soviética com alimentos, principalmente com trigo, beterraba, batata, milho, soja e outros produtos agrícolas, e ainda exportava para outros países socialistas. Até hoje se destaca nesse setor, né, com a exportação de produtos alimentares, trigo, cevada e por aí vai. Hoje há inúmeras indústrias importantes instaladas no país, com destaque para metalúrgica, mecânica, química e equipamentos petroquímica. 17% da população ucraniana é de origem russa. Isso faz com que, de fato, muitos interesses russos se penetrem no território ucraniano. O seu processo de independência foi em 91. Teve origem na Crimeia um forte movimento separatista que em 2013 passou a reivindicar autonomia em relação ao governo de Kiev, capital da Ucrânia. O movimento contou com o apoio da Rússia em represália ao povo ucraniano, que nesse ano derrubou o governo pró-Rússia por meio de intensos protestos populares. Isso foi mais recente e até hoje não está tendo estabilidade no território ucraniano. Bielorrússia é a mais rica e industrializada república da ex-União Soviética. Foi bastante prejudicada pela desintegração daquele imenso país, com o fechamento de várias indústrias ligadas, sobretudo no setor armamentista. A sua economia também sofreu os efeitos da crise mundial em 2008. A renda per capita do país era de $6 mil em 2008 e caiu para $4 mil em 2016. A economia do país permanece bastante estatizada e depende da Rússia ainda. Mas vale lembrar que essa dependência vem diminuindo. Para você ter ideia, em 2005 era 70% das exportações destinadas à Rússia. Em 2016 decaiu para 42%. Mas ainda vive da de importações do país. Ainda provém da Rússia, como é o caso do petróleo, gás natural, minério, máquinas e alimentos. Politicamente, o país é marcado pelo autoritarismo do seu governo, que costuma ser comparado a de um país como Coreia do Norte ou Irã, em razão das suas sérias restrições aos direitos de greve e frequentes violações dos direitos humanos, com intensa repressão a organizações não governamentais, jornalistas independentes, minorias étnicas e políticos de oposição. Tem a Moldávia,
é um pouco industrializado, depende ainda da Rússia para importação de combustíveis, especialmente gás natural. A composição do seu PIB é na maior parte, proveniente do setor de serviços. A agropecuária é uma atividade importante e o clima favorável permite a obtenção de boas safras de tabaco, uva e outros produtos. Para você ter ideia, o índice de população de habitantes urbanos são baixos. 55% da população ainda vive no campo. A sua composição étnica é de 75% de moldavos e 25% de ucranianos, romenos, russos, búlgaros e ciganos. Principal gerador e por aí vai. Se ficou independente em 92. Tem uma situação crítica nessa região, pois existe uma região que luta por um processo de independência, que é Transnistria, onde gera um grande conflito. Transcaucásia, aonde a gente vai tratar da Armênia, Azerbaijão e Geórgia. Azerbaijão, Armênia e Geórgia. A Armênia é um país montanhoso, sem litoral, tem aproximadamente 3 milhões de habitantes. E para vocês terem ideia, boa parte dos seus habitantes vivem no exterior e enviam dinheiro para o país. Isso é uma marca e uma fonte para a economia, uma fonte de renda para a economia armênia. Curioso isso, né? Em 98, quando um violento terremoto arrastou o país, matando 25 mil pessoas, deixando 500 mil sem moradia, a Armênia era bastante industrializada. Ainda existem instaladas no país algumas indústrias, química, de máquinas, de produtos eletrônicos, de processamento de alimentos, mas elas ainda dependem muito das matérias-primas vindas do exterior. É uma indústria oriunda da União Soviética, ainda situada em uma indústria de base, mas que ainda depende muito de matéria-prima de outros países. O Azerbaijão era considerada a república mais desenvolvida da ex-União Soviética, em razão pelas suas reservas de petróleo, suas indústrias petroquímicas, de construção, têxtil, entre outras. Com a independência e incompetência do novo governo e os conflitos militares com a Armênia, o país pouco evoluiu nos anos de 1990, o Azerbaijão. Na primeira metade do século XXI, com a subida do petróleo, que aí fez com que a economia desse uma respirada, desse uma melhorada e crescendo 10% ao ano. Geórgia. Sua independência foi em 91. Vive uma situação conturbada há muitos anos. O primeiro governo foi eleito através de um golpe militar. Depois de 2 anos aproximadamente, a Geórgia se afastou da comunidade de estados independentes. A Geórgia nunca teve uma estabilidade política. A economia do país sofreu com guerras, e inclusive guerras internas, guerras civis e por aí vai. Ásia Central. Os países, né, que se localizam na Ásia Central, da comunidade de estados independentes, o Cazaquistão, Turmequistão, Uzbequistão, Quirguistão e Tajiquistão. Basicamente, todos esses países eles têm sua fonte de renda, sua fonte econômica é as exportações de gás natural e de petróleo. E isso auxiliou o país a se modernizar rápido a partir do século XXI. Desse grupo de países, o Cazaquistão é o que tem a economia mais desenvolvida e apresenta o IDH mais elevado, graças às grandes reservas de petróleo, né, que estimulou e deu dinâmica à sua economia, apesar de ainda estarem dependentes a essa política do petróleo, né? Vamos agora para as questões. Deixa eu ver se o balanço rápido de cada país. Deixa eu verificar algo aqui. Respondemos essa. Vamos responder essa aqui, né? Página 104. Por que o desenvolvimento com base na intensa exploração de recursos naturais não renováveis é insustentável? Essa é difícil? Não mesmo.
Galera, é o seguinte, ó. A gente precisa ter uma noção de nós estamos se referindo de combustíveis fósseis em que eles não são renováveis. Um dia isso vai esgotar e seus preços sofrem muita oscilação no mercado internacional. Daí o perigo de ter uma economia, na qual cerca de 60% das suas exportações são de apenas duas matérias-primas. Esse é o grande perigo e isso ocorre em boa parte de muitos países da comunidade de Estados independentes. Segundo, o separatismo, que atinge algumas regiões, é outro grande problema da Federação Russa. Explique com suas palavras o caso da Chechênia. A localização da Chechênia, que se localiza entre mares Cáspio e Negro, é estratégica para o território russo. Por isso que a Rússia tem um grande problema com a Chechênia em relação a isso, já que parte significativa do petróleo que a Rússia exporta, parte significativa do petróleo que a Rússia exporta para a Europa vem do Mar Cáspio. A etnia chechena, cuja religião é islâmica sunita, não se considera russa e pleiteia a independência política. Essa questão política religiosa já provocou guerras em 91 e 99. É importante se situar nisso. Mais outras questões aqui. A Rússia é o superpoder insustentável. Qual é o problema? Qual é o problema dos russos que são apontados no texto? Aqui está se tratando de quê? Concentração, elevada concentração na distribuição social da renda, né? Apenas 110 pessoas concentram 35% da riqueza da família de todo o país. Então há uma concentração muito grande, há uma desigualdade muito grande. Além dos sérios problemas ambientais causados pelos combustíveis fósseis, né? Políticas ambientais lá é praticamente inexistente. Por que uma matriz energética de combustíveis fósseis, como a da Rússia, é problemática? Porque, pessoal, o processo de extração e também o seu processo de refinamento polui muito o meio ambiente. E vale lembrar que ela não é renovável, né? Terceiro, qual seria o grande problema ambiental e social russo com o avanço do aquecimento global? Seria o derretimento, né, da região norte no transcorrer do século, e com isso, cerca de 2/3 do gigantesco território russo, na sua parte norte, pode se tornar um pântano, destruindo a infraestrutura e devastando os meios de subsistência. Vamos agora para as questões. As últimas questões ficam no capítulo. No final do capítulo. Tem isso aqui ainda. Conexões com a ciência. A plantação de algodão que faz o mar do Aral virar deserto. Vamos lá? Primeira questão. Relacione os aspectos positivos e negativos do projeto soviético de irrigação agrícola. Os aspectos positivos foi o aumento, pelo menos durante algum tempo, da produção agrícola nas áreas irrigadas pelas águas desses rios que abastecem ou abasteciam o Mar do Aral. Os aspectos negativos foram a desertificação da área, a redução da superfície do mar e de sua quantidade de água, além da falência da indústria pesqueira e, depois de algum tempo, a diminuição da produção agrícola. Afetou o meio ambiente e a economia. Segundo, discutam na opinião de vocês. Na opinião de vocês, predominaram os aspectos positivos ou negativos? Porque, se olharmos a grosso modo, percebemos que
infelizmente, predominou, os aspectos negativos, porque os impactos ambientais foram devastadores. Terceiro, além do esvaziamento do mar de Aral e da maior salinização de suas águas, ocorreu uma mudança climática nessa região, que passou a apresentar maiores temperaturas no verão e menores no inverno, além de menor pluviosidade média durante o ano. Na sua opinião, essa mudança no clima local tem alguma relação com o esvaziamento do mar? Por quê? Claro que sim, galera. A diminuição drástica da área ocupada e da quantidade de água do mar, do Aral, diminuiu a pluviosidade, diminuiu o ciclo da água na região, galera. Também aumentou a amplitude térmica do clima da área, pois diminuiu a sua maritimidade, consequentemente mudando no clima da região. Agora é ação, né? As atividades. Presidente da Alemanha e presidente da Rússia. Na imagem, né? Angela Merkel e Vladimir Putin. Vamos para a primeira questão. Explique no que consistiram os conflitos territoriais ocorridos na Ucrânia. Os movimentos separatistas da Crimeia, galera, contou com o apoio da Rússia. Isso foi recente, 2014. Em represália ao povo ucraniano, que em 2013 derrubou o governo pró-Rússia por meio de protestos populares. Na ocasião, a Rússia pressionava o governo da Ucrânia a não assinar um tratado de maior integração do país à União Europeia. Deflagrou-se uma guerra civil. Separatistas russos se insurgiram na Crimeia e ao leste da Ucrânia. Segunda questão. Explique o que foi a guerra da Transnistria. O fator principal e gerador da denominada Guerra da Transnistria, pessoal, foi a imposição do moldavo como único idioma oficial. Isso não foi aceito por essa região. O idioma de origem latina e semelhante ao romeno não é falado pelas demais nacionalidades que habitam o país. Isso foi o motivo da revolta. Terceiro, redija um pequeno texto sobre os principais conflitos que ocorreram envolvendo a Armênia e o Azerbaijão. O principal fato gerador da denominada Guerra da Transnistria com o Azerbaijão ao leste, os conflitos, né, da Armênia com o Azerbaijão ao leste, além do movimento separatista da República de Nakhicheva, situada no sul do país, na fronteira com o Irã. Então, não ocorreu somente um fator Armênia, há conflitos militares com o Azerbaijão a leste, além do movimento separatista da República de Nakhichevan, situado no sul do país, com a fronteira do Irã. Esses são os grandes impasses, né, da Armênia. 4. Quais foram os conflitos territoriais que ocorreram na Geórgia? Como ficou a situação das duas regiões separatistas? Como ficou, né? Há movimentos separatistas que ocorreram em duas de suas províncias ou regiões. Abecásia e Ossetia do Sul, habitadas por populações russas e de outras etnias ou nacionalidades, sobretudo da religião islâmica, que pleiteia a independência. Quando a Geórgia apoiou o movimento separatista da vizinha Chechênia, suas relações com a Rússia se degradaram, pois a Rússia passou a apoiar os separatismos nas duas regiões. Na Abecásia, que é habitada por uma minoria de etnia do mesmo nome,
os rebeldes criaram em 92 a República Autônoma da Abcásia, dando início aos conflitos. Um cessar-fogo foi alcançado em 93. Mesmo assim, continuam a ocorrer frequentes conflitos armados. Em 1990, a Odisseia do Sul declarou sua independência, mas a Geórgia lançou uma ofensiva militar contra os ossetas. O conflito caminhava para uma dissolução pacífica até 2008, quando forças georgianas entraram no território osseta e que levou à intervenção russa na região. Nesse caso, a Geórgia deixou a comunidade dos estados independentes. Quinta questão. Quais são os traços comuns representados pelos países da comunidade dos estados independentes situados na Ásia Central? Os países são, vale lembrar que os países são Cazaquistão, Turmequistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tajiquistão. As características comuns é população islâmica, baixo padrão de vida e exploração de petróleo, a maioria deles. Sexto, observe novamente o quadro da página 86 do capítulo anterior para responder as seguintes questões. Qual é o país que tem a maior renda per capita e o país que tem a menor renda média da Ásia Central? Cazaquistão é o país que tem a maior renda per capita e Tajiquistão é o país que tem a menor renda per capita. Qual o país com o maior PIB da região? O maior PIB da região é o Cazaquistão. Sétima questão. Observe novamente o quadro com os índices de desenvolvimento humanos dos países da comunidade dos Estados Independentes, na página 95, no capítulo anterior, e responda. Qual o país da região com o maior índice de desenvolvimento humano mais elevado? É o Cazaquistão, galera. B. Qual é o país que apresenta o mais baixo índice de desenvolvimento humano? É o Tajiquistão. E na sua opinião, qual é o principal motivo da diferença entre o IDH desses dois países? Obviamente por conta das reservas de petróleo, em que o Cazaquistão tem e o Tajiquistão não tem. Oitavo, no início desse capítulo foram expostas formas de regionalizar os países da comunidade de Estados Independentes. Descreva os critérios utilizados para formar os referidos agrupamentos dos países. Uma forma de generalizar é com base na proximidade e influência dos continentes asiáticos e europeus. A outra forma de regionalizar, pessoal, utiliza as características socioeconômicas. No entanto, essa regionalização apresenta descontinuidades territoriais. Nona questão. Por que a Rússia pode ser caracterizada como um Estado multinacional? Quais os reflexos dessa condição para a coesão territorial do país? Multinacional porque existe, pessoal, uma diversidade étnica de habitantes no território russo. Por isso que é multinacional. Essas minorias pressionam pela independência e autonomia em relação ao Estado russo, que anseja diversos conflitos internos. Décima questão. Quais os problemas que a Rússia enfrentou para se adaptar à economia de mercado após o fim da União Soviética? Uma das principais fontes dessa receita russa é a exportação de recursos energéticos, como o gás, que é vendido para a Europa Ocidental, por exemplo. 11. Leia a manchete e responda as questões. Merkel visita Putin, dividida entre o gás e a Síria. A. Qual a importância do comércio de gás natural entre a Rússia e a Europa Ocidental? A grande importância
tratelado o quanto esse recurso energético é importante para a economia russa e para o abastecimento da Europa Ocidental. Esse processo da dependência russa com petróleo e gás natural foi reflexo do que pode dialogar com o capítulo 10, ou com a resposta do capítulo 10, de que não se pensou, quando iniciou o processo de reestruturação do capitalismo na União Soviética, não se pensou em diversificação da atividade econômica. Isso gerou um colapso econômico. B. Quais os problemas a economia russa enfrenta pelo fato de o país ter sua balança comercial dependente das exportações de matéria-prima? Depender da receita advinda da exportação desse tipo de produto coloca a Rússia em uma situação de fragilidade econômica, pois se alguma crise afetar o setor, de modo a provocar uma queda de preços no mercado internacional, a sua economia é diretamente atingida. O 12º, porque se diz que a Ucrânia foi o celeiro da ex-União Soviética. Porque a produção agrícola da Ucrânia, pessoal, foi fundamental para o abastecimento de alimentos da antiga União Soviética, graças à qualidade do solo. 13º, quais os problemas econômicos a Bielorrússia e a Moldávia enfrentaram atualmente? Na época da Guerra Fria, a economia da Bielorrússia estava voltada para o setor armamentista. Com o fim da União Soviética, parte de sua indústria teve de ser desativada. Já na Moldávia, dependente da importação de recursos naturais da Rússia, com gás natural. 14º, o Azerbaijão. O Azerbaijão, na época da União Soviética, era um dos países mais desenvolvidos. Era um dos países mais desenvolvidos. Sobre esse fato, responda: A. Qual a fonte de riqueza do país que alavancou a sua economia na época? Os recursos naturais, né, pessoal? O petróleo foi a sua principal fonte de renda, atual e no passado. B. O que levou o Azerbaijão a entrar em uma crise econômica no início dos anos de 1990? Vale lembrar que um dos grandes problemas com os governantes, somando os conflitos com a Armênia e com os fatos que levaram os países a entrar em uma recessão. Conflitos e governantes. C. Qual fator levou o país, no início do século XXI, a atingir um grau de desenvolvimento econômico considerável? A alta dos preços do petróleo ajudou, pessoal, a alancar a economia, alavançar a economia do país, que passou a atravessar um período de desenvolvimento econômico. 15º, descreva um conflito que ocorreu após a desintegração da União Soviética e o papel da Rússia em seu desfecho. A Rússia sempre teve um papel decisivo nos conflitos da região por se tratar de uma potência econômica e militar, que desejava manter sua influência sobre os antigos membros da União Soviética. Então, até hoje, ela tem um grande destaque na região. Deixa eu ver se tem mais algumas questões para corrigir. Tem, sim, lendo imagem. Vamos lá. Em dupla, analise a charge A e B e responda as questões relativas a cada uma delas. Charge A, prova de geografia, prova, o menino, a professora, o mapa. E aqui... Bem, tecnicamente os Montes Urais estão localizados na Terra, mas eu queria que você fosse um pouco mais específico. Obviamente a professora falando com o aluno, né? E a B é Impérios Contra-Ataca. De um lado a representação de Vladimir Putin e do outro a representação me parece aqui,
Me parece não. Aqui é... Aqui é... Como é o nome dele, rapaz? Barack Obama. Ucrânia é minha, Dart Obama. Não, Dart Putin. Ela é minha e da União Europeia. Impérios atacam. Fazendo uma analogia a Star Wars, né? Duas charges, vamos para as perguntas. Qual a ironia contida na charge? O que é que a gente pode analisar aí? A primeira imagem. A resposta do menino é genérica demais no planeta Terra. Não é errada, mas é vaga, porque não localiza precisamente os Montes Urais no espaço geográfico. E no item B, devemos lembrar onde está localizados os Montes Urais. Eles servem de divisa entre quais continentes? Os Montes Urais estão entre a Ásia e a Europa, servindo de divisa entre esses dois continentes, Ásia e Europa. É uma divisa natural entre a Ásia e a Europa, os Montes Urais. C. A charge expressa a Ucrânia sendo dividida por duas zonas de influência. Quais são elas? A charge expressa, pessoal, a condição da Ucrânia em se aliar economicamente e comercialmente com a Rússia ou com a União Europeia e Estados Unidos. Por isso que há disputa entre os dois impérios. D. Quais problemas atingiram a Ucrânia com relação à disputa geopolítica em que foi envolvida? Ao demonstrar um maior alinhamento pró-União Europeia, a Ucrânia sofreu retaliações por parte da Rússia. Seu antigo parceiro da época da União Soviética, que ao perceber que perderia influência sobre a região, fomenta o separatismo e toma territórios que acredita serem seus. Essa foi as reivindicações russas, né? Basicamente, finalizamos esse capítulo, né? Fizemos a revisão e a correção dos capítulos. Então é basicamente isso, pessoal. E até mais, referente ao capítulo 5. Até mais. Tchau, tchau.